Olá, boa noite. Hoje no Papo Certo trataremos sobre inovação, empreendedorismo e direito digital. No Papo Certo, você sabe, tratamos de temas diretamente relacionados a quem faz o Brasil acontecer. Você, empreendedor. Aqui trazemos temas de gestão, economia e empreendedorismo. Vocês podem nos acompanhar aqui no 524 da sua Claro TV, na nossa RS Play, também assistir no YouTube do Papo Certo e acompanhar todas as novidades, dicas, os programas lá no Instagram, no papocerto.com.br. Fiquem conosco. Quero apresentar então os nossos convidados que estarão falando sobre direito digital, inovação e empreendedorismo jurídico. Recebemos hoje a Thaís Barcelos, que ela é advogada e head de direito digital, e também com o Luiz Gomes, head de direito digital e inovação. Eles, junto com a sócia Juliana, são os fundadores da Casa Norma, que é uma comunidade jurídica com sede aqui em Porto Alegre, que é focada em apoiar e impulsionar advogados autônomos. Além de grandes juristas, são verdadeiros empresários que estão revolucionando o mercado. Boa noite, Thaís. Boa noite, Luiz. Muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Certo de hoje. Tenho certeza que trarão muitas informações aqui aos nossos empreendedores que assistem. Eu gostaria então que você se apresentasse para quem nos assiste e trouxesse um pouquinho da sua trajetória. Boa noite, Ivanir. Muito obrigada pelo convite. É um prazer contar um pouco da nossa história, da história da Casa Norma aqui no Papo Certo. Bom, eu sou Thaís Barcelos, eu sou advogada, né, formada em Direito, e ao longo da minha carreira acabamos focando, eu e o Luiz, juntos na área de Direito Digital, muito pensando em empresas que numa época estavam começando a lidar com dados pessoais, com internet, né, e os impasses que isso geravam, e acabou que a nossa carreira nos levou para esse caminho, e ao longo dessa trajetória surgiu a Casa Norma, que é a nossa comunidade jurídica focada em advogados que querem empreender na advocacia, que não buscam só um concurso público ou um emprego formal, mas gostariam também de ter esse protagonismo na carreira. Excelente. Então, dessa premissa surgiu a Casa Norma. Muito bem. Luiz? Boa noite, Ivanir. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui do Papo Certo. Acho que a introdução da Thaís foi perfeita, né? Nós atuamos já há quase 10 anos na área de direito digital, muito conectado com essa nova realidade, nova economia das empresas. Eu acabo fazendo também a parte de propriedade intelectual, da parte de proteção de criatividade, proteção criativa. E como a Thaís bem comentou, desde 2019, né, estamos juntos com a Juliana na Casa Norma, abraçando também esse universo do empreendedorismo jurídico, né, de quem quer também trabalhar e crescer o seu próprio escritório. Excelente. Thaís, tu já desse uma pincelada do que é a Casa Norma, mas conta para nós o que motivou a criação da Casa Norma e especialmente focado no advogado autônomo. A grande motivação da Casa Norma foi, na verdade, uma dor nossa, né? Acho que a gente, como advogados, na época nós éramos autônomos, eu e o Luiz tínhamos uma sociedade, né, nós dois, e a gente queria um ambiente que a gente pudesse compartilhar nossas dores, pudesse conversar com outros colegas, pudesse trabalhar muitas vezes em conjunto, sem necessariamente estar dentro de um trabalho formal, né, de uma estrutura formal, das estruturas tradicionais, na verdade, do direito. Então a gente buscou, né, junto com a Juliana, esses movimentos que estavam acontecendo em Porto Alegre também, de uma nova advocacia, de uma advocacia mais inovadora, e aí disso foi uma construção, né, não foi uma ideia que surgiu assim, um estalo, né, foi uma construção do que seria legal, de um ambiente que a gente gostaria de estar inserido, e a gente foi aos poucos moldando esse ambiente, que nós mesmos íamos projetando a nossa intenção. E a partir disso surgiu a Casa Norma. Claro, a gente quando abriu a Casa Norma era pré-pandemia, então sequer existia essa ideia de home office, de comunidade, de eventos online, era uma coisa muito eventual que acontecia. Então era uma ideia muito de um ambiente físico para as pessoas
compartilharem aquele ambiente, né, de forma sem hierarquia, né? Então ninguém era sócio, ninguém era empregado de ninguém, era todo mundo colega, todo mundo advogado autônomo, dono dos seus próprios escritórios, mas que podiam conversar num café com outro colega, podia trocar uma ideia, podia compartilhar um caso, podia puxar para uma parceria. E essa foi a ideia quando a gente montou inicialmente a casa. Claro que depois veio pandemia, muita coisa mudou, né? O online ficou muito forte, enfim, Sim. daí a gente teve desdobramentos, né? E hoje somos essa comunidade jurídica muito forte. Quantos membros tem hoje na comunidade? A gente tem hoje em mais ou menos, eu conto por escritórios, né, que tem dentro. Claro que escritórios às vezes tem de uma pessoa, às vezes tem de 5 a 10 pessoas ali, nosso público. Então a gente tem hoje mais ou menos uns 60 escritórios que fazem parte da Casa Norma. Eu percebo, a gente recebe muitos convidados, advogados, neste ambiente aqui do Papo Certo. E eu vejo que vocês também estão com uma vestimenta mais descontraída, né? Vocês têm uma postura mais descontraída. Isso faz parte da filosofia também da empresa de vocês? Faz parte, acho que muito também por ter por estar ligado a um ambiente de inovação, não só na Casa Norma, como Casa Norma, mas também na minha advocacia, acaba que eu transito muito nesses ambientes, né, de criatividade, ambientes de inovação, que tem uma linguagem mais simples, que tem um porte mais descontraído, né? Então eu acabo me integrei a isso também. Exatamente, me adequei e gostei, né? Então, porque eu acho que também tem muito da pessoa gostar de se vestir dessa forma, gostar de ser dessa forma, né? Então eu acho que tem muito do que a pessoa se identifica. Excelente, isso aí foi uma pergunta minha aqui. A própria Casa Norma nos ensinou muito sobre conexão com o cliente, né? Sim. E sobre a importância das interações sociais. Acho que muito além de dividir um espaço, a Casa Norma, sociais. exatamente, é esse lugar de troca, esse lugar da gente poder conversar abertamente com colegas, com também especialistas de outras áreas para abrir a mente. E isso tudo nos levou, né, a essa construção, não uma construção de imagem, mas assim de entender que essa conexão autêntica com o ambiente que a gente circula é importante. Então, por mais que em determinados momentos, né, em momentos super formais, a gravata tem o seu valor, tem o seu peso, no dia a dia a gente acaba ficando mais próximo do nosso cliente com essa comunicação mais descontraída. Eu gostei da expressão conexão autêntica. Eu acho que isso é o que traduz o que vocês buscam, né? Conexões autênticas. Excelente, mas Luiz, falando agora da área de atuação de vocês, por que o direito digital, né, e a inovação se tornaram o foco da atuação de vocês? Olha, o mundo está caminhando para a tecnologia, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ter uma operação industrial, mesmo que a gente pensa, né, numa manufatura às vezes, que não incorpore um processo tecnológico altamente inovador. Então isso vem muito da nossa leitura de economia e de como a sociedade vem se moldando. A tecnologia, ela deixa de ser, né, um mero acessório para fazer parte do core business das empresas. E, consequentemente, o direito precisa acompanhar, né, precisa evoluir os contratos, precisam traduzir aquela tecnologia, precisam saber identificar os riscos que surgem daquela nova relação. Né, riscos que antigamente não existiam ou que eram dentro de outras caixinhas jurídicas, mas que com o avanço da tecnologia, com a chegada da IA mesmo, né? Não tem como a gente falar de tecnologia hoje em dia sem falar da IA. Isso trouxe para o direito uma nova camada de termos, de preocupações, de pensamentos, inclusive. Então isso faz mais de 10 anos que a gente atua com tecnologia, mas com essa roupagem de direito digital, né, de empresas de base tecnológica. Isso é uma construção que acompanha os movimentos sociais na nossa leitura. Eu acho que as próprias redes sociais também trazem muito isso, né? Hoje as empresas, por mais que elas sejam empresas mais low profile, digamos assim, elas têm uma posição, né? Seja tem um site, uma rede social, ela se posiciona de alguma forma, então até isso traz a tecnologia para dentro da empresa, por mais que ela não tenha no core business dela, como o Luiz trouxe, uma indústria, às vezes não tem, né? Uma tecnologia, não é um software, é diferente, mas ela tem impacto sim na tecnologia de alguma forma. Com certeza. Thaís, quais os maiores desafios que um advogado, né, que atua como profissional na área do direito, né, tem para empreender, para ser um empreendedor? Muitos, né? Eu acho que qualquer profissão que seja intelectual, né, que seja de profissionais liberais, né? Então, não só o advogado, mas o contador, o psicólogo, o médico,
A gente aprende na faculdade a exercer a profissão, né? Eu aprendi na faculdade direito, tu aprendeu contabilidade, mas a gente não necessariamente aprende a como exercer essa profissão, né? Eu vou montar um escritório, o que eu vou precisar? Quais são as habilidades que eu vou precisar para exercer essa profissão? E eu vejo isso, esse desafio, não só na área do direito, né? Eu acho que até para para os empreendedores em geral, que muitas vezes vieram desse nicho, né, do profissional liberal, os psicólogos também enfrentam muito essa dificuldade, os médicos enfrentam muito essa dificuldade. Quando tu monta o consultório, né? O que tu tem que olhar, o que tu precisa ter? A gente não aprende isso na faculdade. Então, acho que são essas as dificuldades. É o que a gente não aprendeu e a gente agora, depois de formado e com todo o conhecimento, a gente não consegue, às vezes, colocar em prática porque precisamos dessa estrutura que a gente não aprendeu a formar. Isso até para tangibilizar, né, para quem está em casa, vai desde questões mais gerais, como posicionamento, comunicação, criação de marca, até aspectos de gestão, de precificação, de como rodar mesmo, né, de como fazer a empresa, o escritório dar certo, para além de, não, eu preciso atender o meu cliente e resolver o processo. Então, a advocacia é muito além disso, né? Perfeito, eu acho que nesse ponto o Luiz traz exatamente uma pergunta que eu ia fazer aqui, como é que a Casa Norma atua efetivamente, exatamente nesse ponto, para transformar este profissional, empreendedor autônomo, no gestor do seu negócio. Aí você já trouxe algumas práticas, não é? Isso, a Casa Norma, a gente fala muito sobre essas habilidades complementares. A gente gosta de falar que nós falamos sobre advocacia, não sobre direito. Porque quem fala sobre direitos são os nossos membros, é a própria comunidade. É quem, de fato, é especialista em determinada área, que vai ter um momento para a comunidade, que vai expor a sua atuação, vai fomentar a parceria. O nosso papel, enquanto Casa Norma, enquanto gestores da comunidade, é fornecer esse campo, é trazer especialistas para conversar, sim, sobre precificação, para conversar sobre posicionamento. Agora a gente está em meio a uma jornada de marketing digital. Então são encontros super descontraídos, happy hours que a gente está fazendo em ciclos mensais, com parceiros especialistas que conhecem, né, o mercado, que dominam o marketing, coisa que nós, enquanto advogados, não dominamos, e que vão trazer insights, vão trazer prática, né, mão na massa para a comunidade mesmo. De fato, como que a gente consegue transpor essa barreira ali do técnico e transformar o escritório em um negócio. Excelente, maravilha. Muito importante o apoio para realmente o empreendedor que está começando, não é? O advogado, ou serve para qualquer área de atuação. Né? Às vezes não só para quem está começando, mas para quem quer aperfeiçoar, né? Ou uma pessoa que quer até ampliar o seu escritório, né? Ter mais pessoas, ter uma equipe, né? E aí ela tem que aprender como que ela vai gerir essa equipe, o que ela precisa cuidar para isso. Então, a gente tenta trazer esses subsídios para os nossos clientes, né? E com profissionais que entendem desse assunto e trazer para a realidade da advocacia. Tu sabes, Thaís, que temos recebido, felizmente, aqui no nosso programa, diversos representantes de entidades associativas, comunidades, e como eu tenho sentido o aumento deste tipo de confrarias, de uniões, de associações, dos mais diversos segmentos, desde o comércio de feiras e pequenos eventos, pequenos comerciantes de feiras, até profissionais da área do direito, de diversas áreas. Isso tem se tornado uma realidade no mercado e como é bom essas entidades associativas, né? Recebemos aqui há pouco tempo também da Associação Comercial de Porto Alegre, dois representantes aqui que trouxeram as experiências e vocês percebem esta união cada vez maior dessas entidades ou é só uma impressão minha? Não, eu noto que teve um aumento nesses grupos, digamos assim, dos mais variados formatos, Sim. né? Que foram criados, e eu acho que foi muito uma mentalidade de que a gente pode, sim, aprender com o outro, né? Acho que até antes do programa a gente estava conversando sobre aprender com o erro do outro, né? E é muito isso, né? Às vezes, eu conversando com o Luiz, a gente não trabalha junto, um exemplo, né? E aí eu conversando com ele, ele me conta que ele já fez de uma forma e que deu certo, e daí eu aprendendo com ele, vou lá e faço e dá certo também. Então é um caminho que eu consigo atalhar, digamos assim, com a experiência dele, né? Só que eu só vou saber isso se eu conseguir conversar com ele, né? Num ambiente que eu possa fazer isso, que eu possa conversar, um ambiente seguro. Então acho que esses grupos, digamos assim, que estão se formando cada vez mais, comunidades, associações, elas servem justamente para isso, para que a gente possa trocar
e aprender, e para que as pessoas possam crescer também de forma mais rápida e consistente. Essa é a boa política, né? É a política Exatamente. da União em prol de uma profissão, como a gente está tratando aqui, mas serve para todos os tipos, a comunidade em geral, não é? E eu acho que esses grupos também, eles são unidos por dores em comum, né? Então, por exemplo, na Casa Norma, a nossa dor em comum é o empreendedorismo na advocacia, né? Gestão, É a gestão, tu saber precificar, gerir pessoas. Então, a dor que reúne a nossa comunidade é justamente empreender e ter com quem aprender, né, a empreender. E a advocacia, ela é também uma profissão, a advocacia autônoma, né, muito solitária por sua natureza. Então, isso desde faculdade, enfim, desde a gente acaba começando no mercado nessa mentalidade de concorrência, né, de que Sim. não, o conhecimento é meu, eu não posso dividir, tenho que ter muito cuidado, como que eu vou expor uma eventual fragilidade, como assim o advogado não sabe tudo? Eu preciso mostrar para o meu cliente que eu sou melhor, que eu sei tudo. E a gente, com a Casa Norma, procura desmistificar um pouco isso, no sentido de que, sim, é importante uma colaboração, eu não vou dominar todas as áreas jurídicas. Muitas vezes, dentro da minha própria área de atuação, tem algum ponto específico que eu tenho um colega que vai saber desenvolver muito melhor. Então, a casa ela surge com esse objetivo de aumentar a roda de conversa, de criar esse espaço, esse ambiente seguro que a Thaís comentou, né? A gente chega também com esses guardiões da confiança, né? Pegando um paralelo aí, como se fosse uma plataforma que chega revestindo aquela relação de dois desconhecidos com confiança, né? O que dá confiança é a comunidade e a Casa Norma. Excelente, muito bem. Estamos hoje conversando aqui com a doutora Thaís e o doutor Luiz, que de uma forma muito descontraída e inovadora estão trazendo aqui, apresentando a Casa Norma, mas também a sua experiência aqui, né, do mundo digital e inovação. Falando nisso, doutora Thaís, formalmente, eu vinha chamando Pode ser de só Thaís também. De que forma o direito digital ele está deixando de ser um nicho e se tornando essencial para qualquer tipo de negócio, para qualquer empresa? Acho que remete muito ao que a gente começou falando aqui no programa, né? Hoje as empresas, os negócios em geral, eles têm, a tecnologia ela não é mais só uma ferramenta, ela muitas vezes se torna o próprio negócio, né? Então, seja no desenvolvimento de uma tecnologia ou quando tu contrata alguma tecnologia para facilitar o teu dia a dia, né? Aquilo acaba se tornando muito importante para a operação. Então, as próprias redes sociais também, o posicionamento nas redes sociais, a criação de marca, tudo isso hoje envolve o ambiente digital. E aí que entra a nossa atuação, né, como heads, enfim, de direito digital, hoje eu e o Luiz. Excelente, parabéns. Luiz, como a inteligência artificial e a automação estão moldando, né, modificando as rotinas e as estratégias dos escritórios modernos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Sim. Hoje em dia não tem como a gente falar de inovação sem falar de IA, né? Apesar de que eu tenho um posicionamento assim, de que é importante dar um passo atrás e conhecer a própria dor, conhecer aonde que aquela tecnologia ela precisa de fato entrar antes de sair, né, contratando ferramentas, investindo tempo e dinheiro, que a gente sabe que no empreendedorismo são dois recursos escassos, em ferramentas que muitas vezes não vão trazer aquele resultado. Não tem como a gente desconectar inovação e IA, mas o meu ponto aqui, a minha principal dica é justamente essa, assim, conheça o próprio negócio, tenha esse cuidado, esse autoconhecimento de buscar entender internamente onde que a ferramenta vai melhor se aplicar, qual é o meu gargalo hoje. Então, é ali que com certeza a IA vai mostrar o seu valor. É aí que ela vai poder melhorar a tua produtividade, não necessariamente num trabalho intelectual, por exemplo, mas em alguma tarefa repetitiva que tu consegue delegar para um agente de IA, que tu consegue trazer isso como um gancho de aumentar os teus braços, né? Mesmo que tu tenha poucas pessoas na equipe, ou que seja, às vezes, um profissional autônomo, né? A IA, eu vejo ela muito como essa multiplicadora de forças. E eu acho que, até complementando isso que o Luiz trouxe, hoje a gente tem, assim, a gente quase fica nervoso de ver que tá todo mundo usando inteligência artificial e a gente às vezes não tá usando. Daí tu fica, meu Deus, eu tô ficando pra trás, né? Eu já tô atrasado, né, nessa corrida, digamos assim, porque tá todo mundo usando. E são tantas inteligências artificiais, né, que aparecem pra gente, propaganda e patrocinado.
E aí a gente fica com esse nervosismo de estar ficando para trás muitas vezes. Mas a verdade é que a gente tem isso que o Luiz falou, né? Olhar para dentro do negócio. Eu realmente preciso dessa inteligência artificial? Sabe? Onde que eu vou aplicar ela que ela realmente vai fazer uma mudança, vai impactar no meu negócio? Porque muitas vezes é só para dizer que tem, só para dizer que usa. Né? Não é necessariamente, não tem um impacto grande. Então, eu acho que o conhecimento no próprio negócio, isso que o Luiz trouxe, é muito importante para a gente conseguir, primeiro, pensar dentro, o que eu preciso, qual é o meu principal problema, para aí sim entender se aquela IA vai resolver o meu problema. Porque se ela só vai entrar aqui para ser mais uma coisa para eu aprender a mexer, a minha equipe se dedicar e não ter resultado, muitas vezes não tem porquê. Também uma reflexão importante também. Mas respondendo a tua pergunta também, de onde ela transforma, eu acho que entendendo isso, ela pode transformar nos mais diversos campos. Desde ajuste de comunicação, né, para mercado, marketing, até na parte operacional interna. Mas, de novo, tudo vai depender, né, daquele autoconhecimento, de entender exatamente a ferramenta vai me ajudar no meu problema de gestão aqui dentro. Porque vai conseguir trocar melhor a informação entre os setores, por exemplo. E daí sim a gente implementa uma ferramenta. Mas esse olhar técnico, né, que é importante. Muito bem, tem que se conhecer. Doutora Thaís, Luiz, além de vocês, tem ainda a doutora Juliana como sócia, né, e diretora nesta comunidade. Uhum. Como funciona a gestão, considerando 3 lideranças para que tenha sinergia nessa gestão? A Juliana é a nossa outra sócia, né, que não está aqui hoje, mas nós somos 3 advogados, né, então tem mais isso, somos 3 sócios e 3 advogados. E a gente, na verdade, dentro da Casa Norma, a gente se divide muito com base no que nós temos mais aptidão em fazer, né, então a Juliana tem um perfil, eu tenho outro perfil, o Luiz tem outro perfil, e a gente se complementa como sócios, né, e aí, então, dentro da casa, a Juliana, por exemplo, cuida mais das interações da comunidade, da comunidade em si. Eu faço mais a gestão da Casa Norma como um todo, da empresa como um todo. Luiz fica na parte da comunicação de marca. E eu acho que é onde a gente se sente confortável, né? Se tu fosse amigo do Luiz, tu conheceria ele, tu saberia que ele tem tudo a ver com comunicação de marca. A Juliana é uma pessoa super extrovertida. E nada a ver com gestão. A Juliana é super extrovertida, muito interativa. Certamente se dá muito bem na gestão da comunidade. Então, a gente tem perfis diferentes e a gente se conheceu. Eu acho que até o que a gente estava falando antes, né? Do se conhecer. Então, não só conhecer o negócio, mas se conhecer os sócios, o perfil de cada sócio. E isso a gente conseguiu fazer. Claro que isso não foi de imediato, a gente foi ao tempo, né, ao longo do tempo se conhecendo, entendendo onde que a gente ficava mais confortável em atuar dentro da empresa, e a gente foi assumindo essas posições. E hoje dá muito certo. Também vocês acreditam que esta divisão de atividades ou responsabilidades seja essencial na gestão dos negócios? Quando temos diversos sócios, sim, especialmente? Eu acho que sim, sempre é bom ter uma divisão, porque as coisas têm que ter dono dentro da empresa, né? Então eu não posso ter um projeto que todo mundo é dono, porque daí ninguém é dono, né? E não vai para frente. Então, assim, as pessoas têm que ter algumas responsabilidades e delimitações de papéis dentro de uma empresa. Claro que isso não quer dizer que elas não vão se conversar. Não quer dizer que eu não sei o que o Luiz está fazendo, o que a Juliana está fazendo, ou eu não tenho que prestar contas para os meus sócios. Mas eu acho que sim, a gente tem que ter uma divisão para que aquele projeto ou aquela estrutura da empresa tenha um dono, tenha uma pessoa responsável, né? E ela vai dizer, vai inclusive pedir ajuda se ela não conseguir fazer o que ela, né, chegar no resultado que ela tem que chegar. Então eu acho que sim, é necessário ter essa divisão. Isso não quer dizer que é uma divisão que a gente não vai trocar com os outros sócios, mas a gente vai se responsabilizar por algo dentro da empresa. E não ter medo também, né, Vaneira, de conversas difíceis, né, porque nós nos conhecemos, inclusive, no momento imediatamente anterior à nossa formalização. E nós fizemos sequências de imersões e reuniões de horas, eu falo reuniões de horas, assim, de 6, 8 horas às vezes. A gente passava junto conversando sobre as nossas ideias, sobre o negócio, sobre nossas expectativas de vida, sobre nossos planos para o futuro. Eu acho que tudo isso também contribui para que uma sociedade, quando ela nasça ou quando ela comece a operar, seja da forma mais azeitada possível. Seja uma forma em que todos os sócios estejam alinhados e que cada um conheça um pouco mais, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que já se conhece, que é amigo que resolve montar uma sociedade, que às vezes pode ser uma armadilha também, e muita gente que, por questões de mercado, por oportunidades, se juntam em prol de um objetivo comum. Mas que se não se conhecerem, mesmo tendo o mesmo objetivo em comum, se não se conhecerem os perfis e se não for complementar
há uma dificuldade aí de Exatamente. se unir e ter uma sociedade, de fato, com sinergia, né? Exatamente, muitas vezes pelos valores, né? Se os valores não são os mesmos, já começa a ter algum tipo de atrito por ali, né? Os perfis, que nem tu falou, se são perfis iguais, as duas pessoas vão querer fazer a mesma coisa e vai ficar um buraco Alguma que coisa não vai ser que feita. ninguém tá cobrindo, né? Então, assim, Exato. tem que ter essa complementaridade de perfil. Perfeito, excelente. Eu ainda acho, complementando a opinião de vocês aí como contador aqui, que atendo algumas bancas de advogados, inclusive, acho que pode usar também de profissionais naquelas áreas em que há carência na sua formação. Com A certeza. pessoa tem carência na gestão financeira, pode contratar uma consultoria financeira. Né? Tem uma carência na gestão de pessoas, pode ter uma pessoa especialista em gestão de pessoas. Isto não tem problema nenhum. Né? Ninguém é obrigado a saber tudo de tudo. Né? Até por isso somos especialistas nas nossas áreas. Eu sou um pouco generalista, como gestor, né? Então eu sou um pouco generalista, mas tem umas áreas de especialização. Mas tem coisas que eu não me meto. Como eu brinco, deixa para o especialista, que ele vai fazer o certo também. Tem isso, né? Não é Exatamente. porque dois profissionais que são muito bons e têm sinergia profissional, mas nenhuma sinergia em gestão, que não necessariamente pode dar certo. Basta contratar os profissionais para lhes auxiliar. E esse ponto que tu tocaste, Zevanir, é isso, né? Não é porque nós empreendemos que precisamos ser super-heróis. Então, ninguém detém todo o conhecimento. É importante, sim, reconhecer também o momento de contar com uma assessoria especializada ou buscar alguém de fora do mercado que vai agregar valor para aquela sociedade e vai trazer a complementariedade de perfil que tu comentou. Excelente. Luiz, o que diferencia a Casa Norma de coworkings tradicionais para profissionais do direito? Basicamente tudo. Basicamente tudo. Basicamente tudo, até porque nosso posicionamento nós somos uma comunidade jurídica que possui um coworking. Então o coworking, ele na nossa realidade de empresa hoje, ele entra mais como um fator, né, como um ambiente onde essas trocas se materializam, né, onde sim a gente presta apoio para nossa comunidade em salas de reuniões, em espaço de atendimento, em endereço, né, para quem precisa, para quem se adaptou bem ao home office, por exemplo, está tudo bem, mas precisa de um local, de um endereço bacana para atender o cliente, de uma sala de reuniões montada, de uma estrutura de recepção. Então, isso sim acaba se parecendo muito com o coworking tradicional. Mas a nossa grande virtude, no meu olhar, claro, está em fornecer esse conhecimento específico para a advocacia, de fomentar os negócios, né? A gente fala muito sobre colaboração, sobre crescer juntos e não necessariamente em estruturas formais, como a Matheus comentou no início do programa, falando sobre sociedade, sobre... não, para crescer como escritório, nós temos que ser sócios, ou nós temos que aumentar equipe. Na nossa visão, não necessariamente. E é aí que a Casa Norma entra como esse ponto de confiança, como esse ponto de fomento a parcerias que vão levar ao crescimento. Muito mais que um coworking, é uma comunidade. Né? Exatamente. E eu acho que essa questão das parcerias, né, é algo que nem foi algo que a gente planejou, isso não é o nosso negócio, digamos assim, nosso negócio é a comunidade, é fornecer essa estrutura para os nossos membros, mas as parcerias entre os membros, que são os nossos clientes, né, que a gente chama, elas acontecem naturalmente. Então, porque estão todos nesse ambiente, todos têm os mesmos valores, todos estão ali buscando as mesmas coisas, e acaba que se cria uma estrutura de confiança entre as pessoas que ali estão. E aí é muito natural para mim indicar o Evanir, que tá ali, que eu olho todos os dias, que eu converso, que eu tomo um café de tarde, né? Eu tenho confiança nele, que eu passei a conhecer ele. Eu sei que ele é bom no que ele faz, eu gosto da companhia dele, ele é bom de conversa, vou indicar ele pro meu cliente, porque eu não entendo nada da área do Evanir, então eu indico o Evanir pro meu cliente. E aí eu consigo atender melhor o cliente, porque eu não digo para ele, não faço, procura alguém que faça. Eu digo, não, eu tenho alguém que faça da minha confiança, tá aqui o nome dele, ou vem aqui que eu vou fazer uma reunião contigo e com ele, né? A gente vai se reunir juntos. Então a gente cria também a gente conseguiu criar esse laço de confiança, que era algo que a gente nem imaginava como é que ia acontecer, né? Porque não era a nossa intenção, digamos assim. Sim. Mas ela aconteceu naturalmente. E um ponto acho importante de comentar, só ressaltando a naturalidade dessas parcerias, é que a Casa Norma, enquanto gestora da confiança, não tem absolutamente nenhuma participação nessas parcerias. Então, o nosso core business é oferecer o ambiente, é a comunidade, é o coworking, e são as capacitações que a gente oferece. Isso acontece ao natural, né, Luiz? Muito bem. Então, Thaís, qual o principal erro
que o empresário comete ao não ter uma assessoria jurídica especializada no meio digital? Eu acho que nesse ponto, não é bem o principal erro, mas eu acho que é subestimar a situação, né? Muitas vezes as pessoas acham que é porque é a rede social que eu estou acostumado a mexer, né? Então, se dá algum problema, tenta resolver sozinho e às vezes não é aquele caminho ideal, né? Eu acho que a assessoria especializada ela vem muito como um conhecimento, como um conhecedor daquela situação, né? Eu acho que atalha um pouco os passos. A gente já pegou vários casos que a pessoa tinha tentado muitas coisas por um longo período de tempo, e aí, assim, em último caso, nossa, não tem mais o que fazer, vim procurar vocês. E aí a gente conseguiu resolver em pouquíssimo tempo. Então, assim, às vezes a gente consegue atalhar mais os caminhos para o cliente. Muito porque a gente não tá... O dono do negócio, ele tá envolvido emocionalmente com a situação. Então, muitas vezes, separar isso também já é bom, né? Tu separar as emoções ali na hora de Sim. lidar com algum problema. Então, chamar alguém de fora para lidar, para olhar aquele cenário com esse viés de terceiro, que não está emocionalmente envolvido naquela situação, acho que já auxilia bastante. Excelente. Muito bem, hoje nós estamos falando com a doutora Thaís e com o doutor Luiz, que estão trazendo aqui toda a sua experiência sobre o direito digital, inovação e empreendedorismo na área do direito, né? Quero aproveitar esse momento e fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores aqui do Papo Certo, que é a Fortus Group, com as suas soluções 360 graus em gestão empresarial. Lá na Fortus você encontra todos os serviços da área contábil, recursos humanos, estágio, terceirização, consultoria financeira, coworking também nós temos, né? Um serviço de atendimento a empresas internacionais. Também quero agradecer ao Fortus Hub, que é o software de gestão financeira para empresas de serviço, que você faz, então, toda a comunicação com o seu banco, emissão de notas, emissão de boletos, e também o Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Doutor Luiz. Ó, doutor. A gente está aqui num ambiente mais descontraído hoje, né? Então, Luiz, como a lei de proteção de dados impacta diretamente a economia e a sobrevivência das pequenas e médias empresas? Bom, Evanir, hoje a gente não tem como falar de economia sem falar de dados, né? Tudo virou informação onde a gente circula, o nosso celular é a fonte de informação, o nosso celular, na verdade, é a maior fonte de informação que tem ultimamente, né? Muito mais do que computadores antigamente. Então, falar sobre proteção de dados hoje, a gente fala muito sobre cuidado, né? Sobre segurança da informação, sobre esse olhar clínico no manuseio, né? Em saber com quem a gente está compartilhando, em saber quais são os limites para aquele uso, como é que eu peguei aquele dado, de onde ele veio. E isso tudo a gente faz através de contratos, né? Então, a gente até, antes de começar aqui nossa gravação, estávamos conversando sobre a importância de ler os contratos, né? E de compreender, especialmente, e não ter medo de negociar. Claro que a gente sabe que numa plataforma, num contrato de adesão, vai ser um pouco mais difícil, mas quando a gente fala de uma relação mais próxima, é muito importante, sim, a gente ter a consciência de como aqueles dados vão ser usados, de como aquelas informações vão ser tratadas por um software, por uma plataforma, com quem que eles podem compartilhar. E isso, com certeza, é o que vai garantir maior segurança para a empresa em tempos de LGPD. Excelente. Thaís, como construir uma marca forte e ética na advocacia, utilizando, então, as ferramentas digitais? Eu acho que hoje isso passa muito pela autenticidade da pessoa, né? Então, acho que tem a ver também com como a pessoa gosta de se mostrar ou gosta de estar, né, nos ambientes. Não sei se pode envolver ou não redes sociais, eu acho que isso depende muito do perfil de cada um. Muito bem, excelente. Luiz, do ponto de vista da inovação, quais são as tecnologias indispensáveis para advogados que querem se destacar no mercado atual? Não tem como não falar de inteligência artificial, né? Claro que aqui eu falo num contexto amplo, e existem uma série de ferramentas, Sim, inclusive usadas no nosso dia a dia, como o pacote Office, como o pacote de e-mails, pacote Google, e até ferramentas de redes sociais que incorporaram IA, mas assim, o grande cerne, né, o ponto central de tudo isso é IA,
conhecer um pouco mais sobre como ela funciona, conhecer mais sobre possibilidades de uso para melhorar o seu dia a dia, é essencial para a gente pensar no amanhã. Muito bem. Thaís, no cenário atual, como o direito digital, que é uma nova área do direito, não é? Atua na prevenção de crises reputacionais de marcas e empresários na internet. Eu acho que prevenção é algo que, assim, a gente pode até tentar fazer, mas é bem difícil tu impedir que algo, né, relacionado à reputação aconteça com a tua marca, porque a gente está muito vulnerável a terceiros hoje em dia, né, a pessoas que de alguma forma impactam na nossa reputação. Então, eu acho que o maior cuidado, na verdade, é a gente se manter ético aos nossos valores, aos valores que foram construídos naquela marca, né? Então, se é uma marca que ela foi uma marca sólida, ela dificilmente vai se abalar tão fortemente com uma crise reputacional. Claro que isso depende também dos sócios que estão por trás, né? Dos processos que estão envolvidos nessa marca. Nunca foi tão importante o missão, visão, valores, né? Uhum. A gente olha para aquela metodologia e pensa, não, isso aqui não precisa mais, deixa eu montar minha empresa. Mas, na verdade, quanto mais a gente se mantém próximo e autêntico com os valores que são definidos para aquela empresa, menor é o risco do cancelamento, né? Porque a gente vive numa cultura de que, como a Thaís falou, a interpretação e a crise é gerada por um terceiro, na grande maioria das vezes, né? Sim, pode acontecer alguma situação interna, mas na boa parte das vezes ali vai ser alguém que vai comentar, que vai expor a sua opinião e isso vai desenrolar uma crise. Sim, tivemos aqui no programa, né, um programa de alcance nacional, uma situação que um convidado manifestou seu conhecimento de caso Uhum, e aquela forma que ele comunicou não foi muito bem interpretada. uhum, Então isso viralizou, porque é uma questão que hoje viraliza mesmo, uhum. dependendo que se fala uma bobagem, né, ou até intencional ou não intencional, então às vezes traz um case, mas que não tem a prova daquele caso, isso viraliza e gera uma dificuldade muito grande para a empresa reverter aquela imagem, porque o nome é levado adiante, não é? Então a gente realmente tem que ter todo um cuidado na comunicação nos dias atuais, que eu vejo que a comunicação hoje, uma mensagem de WhatsApp enviado para um grupo da família, né? Se tiver alguma palavra inadequada, aquilo pode gerar, né, uma interpretação adversa. Então, realmente, a gente vive um mundo que o viralizar é muito rápido. Exatamente. E as coisas, elas tomam uma proporção muito maior, às vezes, do que se a gente não tivesse redes sociais, ela tomaria, né? São os Então, cortes também, não é, doutora? também. Porque quem é o hater, né? Ele deseja, que é uma intenção, é intencional essa ação. Ele deseja realmente distorcer, muitas vezes ele não vai contextualizar, né, o que está acontecendo, o tema, o que deu origem àquela discussão, e até muitas vezes se cita palavras de um terceiro, não suas, mas se cita a palavra de terceiro e se corta somente você falando. Sim. Isso também é um perigo. Sem falar que hoje nós temos muita inteligência artificial que gera, imagem e voz muito semelhante à sua, pode ser usado para o bem ou não, não é? Exatamente. Vocês têm muitos casos como esses? Bastante. A gente atende algumas agências de publicidade, enfim, agências de creator economy, né, de criadores de conteúdo para redes sociais. E em alguns casos a gente atuou em uma pessoa que teve a sua face avatarizada, né, como a gente chamou, foi transformada numa inteligência artificial através de ferramentas de IA, foi transformada num avatar digital, porque o contrato tinha terminado e a empresa achou que era uma boa ideia dar continuidade com aquela campanha. Péssima ideia, né? Pois é. Mas que, infelizmente, são as portas, né, que a IA também abre. Então, até mesmo de cópia de voz, de cópia de semblante, de cópia de transformação mesmo de conteúdo, né? A gente está aqui gravando esse programa, a gente, infelizmente, corre o risco, né, de ter um corte mal intencionado, de colocar, né, alguns termos que a gente não necessariamente falou aqui e dar isso uma nova conotação. Mas, sim, são alguns casos que cada vez mais estão aparecendo no escritório. É muito comum também aparecer caso de imagem que foi feita para um determinado fim e ela depois é desvirtuada para outros fins, né? Então, a gente fez, sei lá, uma campanha de fotos para
de roupa, mas daí tu pega a imagem da pessoa e diz, olha só, de emagrecimento, ou de transformação visual, enfim, dá outra finalidade que às vezes não tem nada a ver com aqui e nem foi autorizado por essa pessoa que fez a foto, né? Mas é pego aquela imagem para fazer uso para outros fins. Vocês conseguem agir junto a essas plataformas Exato. para tirar do ar essa, Exato. enfim, essa... Porque se tem uma ideia, assim, e ela não é de toda errada, mas ela é um pouco equivocada, de que não existe lei na internet. E na verdade existe, né? A gente tem regras que devem ser seguidas e a internet deixa rastros. Então, assim, tem casos muito excepcionais que realmente tu não consegue identificar, mas realmente são casos excepcionais. A maioria dos casos que acontece esse tipo de desvirtuamento, de uso indevido para publicidade, a gente consegue identificar quem é que está fazendo esse uso. É como a né? história de João e Maria, né? Ficam migalhas digitais ali que a Sim. gente vai seguindo, vai buscando a próxima, e depois consegue Na identificar. sua área de atuação, vocês já conseguiram identificar pessoas, entidades? Sim, e aí a gente faz um cruzamento de dados para entender de quem é aquele e-mail, de quem é aquele IP, e onde é que a pessoa tá e tudo, e a gente consegue descobrir quem é a pessoa. Isso várias vezes a gente já conseguiu. E aí tu pode, a gente, claro, daí depende da ação também que essa marca quer tomar, né? Se ela quer já entrar com processo, se ela quer notificar a pessoa. Muitas vezes, hoje, principalmente no mundo do direito digital, assim, e dessa economia de entretenimento, né, da creator economy, o judiciário é a última opção. Então, muitas vezes a gente age de uma forma muito mais notificando a pessoa que fez o uso indevido, né, pedindo para ela parar, ou já tentando algum tipo de indenização pelo uso, depende do caso, mas sim, a gente pegou vários casos e é comum, tá cada vez mais crescente o uso desse tipo de ação. É como a Thaís falou, esse agir, claro, eu não quero dizer que ele não é mal intencionado, porque boa parte das vezes ele é, sim, mas ele parte de um lugar em que a pessoa não tem tanto conhecimento ou acha que não tem problema, porque tá Mas na a internet. rede social cai em alguém que é conhecido, né? Teve recentemente um caso de uma senhora aqui do estado do Rio Grande do Sul que estava esperando o seu namorado, que é um ator internacional muito famoso. Então aquilo ali virou um meme e a imagem daquele ator ele foi repetido centenas de vezes em outras versões daquela Sim. história e essas pessoas que utilizaram essa imagem usaram erroneamente, poderiam ser processadas, porque é um ator internacional, né? Claro, exatamente. Isso também as pessoas, de forma inocente, utilizam por desconhecer o direito digital. Sim, E a gente muito. Desculpa. Não, eu ia até complementar isso, porque a gente está falando muito de pessoas, mas pensando em empreendedores, que é o nosso público aqui também, às vezes as empresas, às vezes pequenas ou médias empresas, usam uma marca que é mundialmente conhecida. Então, vou dar exemplos aqui, algo relacionado à Disney, algo relacionado à Marvel, a Copa do Mundo agora. E acha que é tranquilo, mas a gente tem que cuidar, porque essas marcas, elas têm propriedades intelectuais protegidas. Então, a gente tem que cuidar como que a gente está usando esses elementos da marca que não é nossa, né? Uma marca que é de um terceiro. Então, por mais que às vezes a gente pense, mas eu vou botar aqui tá viralizado, não tem problema. Todo mundo tá usando, vou botar aqui a camiseta do Brasil, vou usar tal marca da FIFA, vou botar aqui da CBF. Cuidado, né? Tudo isso é protegido. A gente tem que ter cuidado quando a gente lida com marca que não é nossa. As pequenas empresas, elas sofrem esse tipo de, vamos dizer assim, ação dessas grandes também? Sim, muito. Sim. E aí começa, primeiro, com uma notificação extrajudicial. Essas marcas, elas têm tecnologia que elas identificam na internet, inclusive, como está sendo usado a propriedade intelectual delas, então seja uma palavra, seja uma imagem, seja um logo, elas conseguem identificar e elas mandam uma notificação para a pessoa. Muitas vezes uma notificação bem pesada, já pedindo multa, já pedindo indenização, já pedindo reparação, um monte de coisa. A gente atende bastante esse tipo de caso lá no escritório também. Olha aí que importante. Eu tive uma dificuldade que, inclusive, eu tive que mudar de nome. Nosso nome até 2011 da empresa, mesmo CNPJ, eu só mudei o nome. Eu não tive nenhum problema com a empresa, foi só para registro. Era Consultab. Achávamos que era o máximo. Fomos fazer o registro no INPI, já tinha as quantas Consultab, com BMUD, etc. Então, aí tivemos que fazer toda uma escolha de novo nome, aí que veio a Fortus, registrado no INPI. E depois de nós, incluindo ali os códigos, né, adequados da nossa atividade, e depois de nós apareceram várias outras Fortus tentando registrar, só que aí o NPI, né, felizmente aí tem
a propriedade. Estou falando só de um exemplo, né? Sim. Da marca, né? Não, mas é bem um comum. exemplo. É bem comum, às vezes, quando a gente vai abrir uma empresa, né, ou fazer o nosso próprio negócio, a gente pensa num nome e, nossa, é o nome que a gente, né, bota em tudo quanto é lugar. E às vezes não se preocupa em pesquisar se tem outras empresas do mesmo segmento que usam esse nome ou não. E aí Sim. essa pesquisa no NPI, inclusive, fica uma dica, né? É uma pesquisa que ela é feita de forma gratuita, é só entrar no site do NPI e verificar se o nome está disponível para registro ou não. Então, é bem tranquilo de fazer essa pesquisa, né? E previne muitas dores de cabeça. Excelente, é por aí mesmo. Eu tive recentemente um caso de uma cliente que abriu uma empresa, fomos lá, constituímos, fez toda a papelaria, identidade visual, site, Nossa, investimento. placas, Uhum. enfim, lindo, mas já tem o nome registrado. Uhum. Mas E ela isso veio pra também fazer o vale. registro depois que já tinha feito. Sim. Aí tem que fazer, tem que E mudar o isso nome. também vale para redes sociais, tá? O arroba também tem que cuidar se não está protegido por alguma outra marca. Às vezes a gente pensa, tá disponível para usar. Sim, mas a marca é protegida? Se ela é protegida, mesmo estando disponível lá no Instagram, por exemplo, não pode usar, porque é uma marca protegida. Então também isso tem que cuidar. Às vezes a gente acha que porque está disponível para usar, eu posso usar, mas não é bem assim. Em tempos de redes sociais, a gente vive muitas zonas cinzentas, né? Isso faz parte. Na rede social, vive muito a cultura do remix, essa cultura da viralização. Então, eu também não quero aqui desencorajar as pessoas, né? A sim criar seus conteúdos autênticos, aproveitar uma trend, alguma coisa que está acontecendo. Mas manter a origem daquela informação, Exatamente. a preservar o direito autoral. É muito importante sempre citar o direito autoral. Exatamente. Estou repetindo as palavras de Vanir, que falou no Papo Certo, programa 590, tá tudo certo, ele pode repetir as palavras. Não é isso que a gente está falando. Exato. A gente está falando é soltar como se fosse seu, não é sua aquela citação. Aham. É isso que não que tem que cuidar. Excelente. Hoje nós estamos falando com a doutora Thaís, ou só Thaís, de uma forma mais contraída, e Luiz, né, que estão trazendo aqui dados da Casa Norma, mas também trazendo aqui a sua experiência do mundo digital e da inovação. Nesse sentido, Thaís, como a segurança da informação e os contratos, tema muito importante, viu, para empreendedor, podem blindar operações de uma startup ou uma nova empresa? Acho que a gente estava até conversando antes, né? Os contratos, eles são essenciais para uma operação. É a partir dele que a gente vai garantir uma segurança para a operação ou para o relacionamento com terceiros. Então, hoje, tu ter um cuidado com essas ferramentas, com esse instrumento, na verdade, que a gente chama, né? Ele é essencial para garantir essa segurança. Excelente, realmente nós recentemente na Fortas, eu gosto de trazer nossas experiências como case, né? Compramos um código-fonte de um software que desenvolvemos, o Fortas Hub, mas foi desenvolvido por um profissional que desenvolveu, já tinha centenas de usuários, mas era muito pessoal, ele fazia, ele desenvolvia, ele corrigia, ele fazia melhorias, ele dava treinamento, suporte, era tudo a mesma pessoa. Compramos esse código-fonte. Contratamos uma software house e ela nos disse, não, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é todo um manual, toda uma parte de documentação, contratos, para que ao nós fornecermos ao mercado, nós tenhamos, né, segurança na usabilidade dos nossos clientes. Então, a gente investiu quase um ano Sim. documentando o nosso software, claro, realizando melhorias, para chegar numa versão de contrato para podermos ir ao mercado. Vejam como é importante a documentação em contrato. E neste caso, a documentação integrante de contrato são milhares de páginas mesmo, né? Sim. Não é uma coisa fácil, porque tem toda uma proteção intelectual, né? Exato. Por trás. Eu acho que o contrato, na verdade, ele atua como um delimitador entre as partes, né? Então, para a gente não depender de um terceiro que vai dizer se aquela nossa relação estava certa, se estava errada, se era X, se era Y, se devia tanto ou não devia. Então, o contrato ele serve para a gente delimitar isso. Então, ali no contrato, quando a gente estabelece qual foi o serviço contratado, por exemplo, o valor que deveria ser pago, as datas de pagamento, se a gente consegue colocar a propriedade intelectual, muito importante, muitas vezes ela fica genérica no contrato, isso é muito perigoso. Então, por exemplo, se tu não tivesse contratado essa pessoa, se tivesse contratado essa pessoa só de boca, sem ter feito um contrato, esse código-fonte seria de quem?
de quem é a propriedade desse código-fonte. Isso tem que estar no contrato. Ele pode continuar Então, usando, não ele pode continuar usando, né? Ele pode depois pegar aquela ideia e vender para um terceiro, ele pode desenvolver um igual para uma outra empresa de contabilidade. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato. Porque se não está previsto, quando chega mais para frente e acontece dele usar esse código, por exemplo, para um concorrente teu, tu vai lá e vai dizer, ô fulano, mas por que tu fez isso? Tu não podia fazer isso. Ele vai dizer, quem disse que eu não podia? Então, Né? exatamente. Então, eu acho que o contrato ele serve justamente para botar as regras do jogo nas relações, né? Seja relação com o funcionário, seja relação com um prestador de serviço, com um fornecedor. E a gente não depender tanto de dar um problema e ir para o judiciário. E aí ter uma assessoria jurídica especializada é necessária. Eu entendo que o especialista, ele nos economiza muito. Muitas vezes o empresário entende que contratar um profissional do direito especializado no direito digital, como é o caso de vocês, vai sair caro. Eu digo que vai sair barato, muito barato, porque o que ele evita de dor de cabeça e uma leitura de um contrato antes de assinar também, não adianta Sim. procurar a prevenção depois que já aconteceu Uhum. o problema, não é? Eu sempre digo, usar o especialista é sempre mais barato e muitas vezes as empresas, os empresários têm uma ideia de que é muito caro e não é. Uhum. É muito acessível, frente ao investimento que muitas vezes está por se fazer, né? Como um software desse que são centenas de milhares de reais. Exatamente. Imagina, não vai investir num contrato bem feito que é irrisório frente ao todo o investimento. Então, eu apoio muito aí os profissionais que são especialistas. Exatamente. E até porque, muitas vezes, se essa relação ali, de alguma forma, não deu certo ou deu algum problema, como é que tu vai resolver essa situação se tu não tem um contrato? Porque o contrato, inclusive, diz como é que se resolvem as situações quando dá um problema. Esse é um bom contrato, ele fala justamente isso. Se der ruim, a gente vai fazer tal coisa. Se não pagar, vai acontecer tal coisa. E se tu não tem esse instrumento, tu vai fazer o quê? Tu vai depender daí de ir no judiciário para que um juiz diga se era devido aquele valor ou não. E aí tu depende sai muito mais caro, muito mais demorado, e tu depende de uma interpretação de um terceiro. Muitas vezes paralisa o seu negócio. Exatamente. Paralisa o seu negócio. Muito bem, Luiz, vamos falar um pouquinho mais de gestão? Quais as competências que um profissional do direito que não receberam na sua formação universitária tem que desenvolver para se tornarem gestores? Nossa, olha, boa pergunta também, Evander, boa pergunta. Em habilidades, a gente fala muito na Casa Normas sobre soft skills, tá? Que são as habilidades relacionais. Eu entendo que isso, muito além da técnica jurídica, é indispensável para manter um bom relacionamento, né? A advocacia, ela nasce das relações, ela nasce de uma relação de confiança. E no momento em que eu preciso nutrir isso com o meu cliente, que eu preciso saber me relacionar, eu apontaria essa habilidade como número 1. As outras, ou são terceirizáveis, ou a gente pode resolver em conjunto, né? Em termos de gestão, em termos de precificação. É muito importante entender disso, mas eu posso contar com apoio. No soft skills, no relacionamento com o meu cliente, eu entendo que esse desenvolvimento ele é pessoal, ele é intransferível. Muito bem. Thaís, vamos falar um pouquinho agora sobre compliance, conformidade, não é? Conformidade digital, na hora de atrair investidores. Qual a sua importância? Eu acho que, assim como a gente estava falando antes dos contratos, né, a conformidade nada mais é do que a gente estar adequado às normas que estão vigentes, né, ou que a gente a regulamentações relacionadas àquele nicho ou àquele setor. Então, e é o que traz segurança. Assim como um bom contrato traz segurança, tu estar de acordo com normativas relacionadas àquele setor também traz segurança. E a segurança traz investimentos. Então, eu acho que é uma cadeia lógica, assim, né? Excelente. Luiz, pensando no futuro da advocacia, quais são as novas tendências que podemos esperar para os próximos anos? Aqui falando futurologia. Vamos fazer uma futurologia, assim. Não quero chover no molhado, mas não tem como a gente não falar de inteligência artificial. Não tem como a gente se desconectar de um futuro em que sim vai ser preciso a gente entender minimamente possibilidades de uso. Para que a gente, enquanto ser humano, enquanto técnicos, enquanto especialistas, saiba se diferenciar e encontrar o nosso próprio valor. Então, quando eu penso muito em futuro da advocacia, o que a gente precisa desenvolver? A gente precisa desenvolver uma consciência de momento de mundo. A gente precisa ter essa visão ampla
sobre tecnologia, sim, não precisa atuar com tecnologia, mas precisa saber onde que ela vai transformar a sociedade. Porque é isso que Isso é um caminho sem volta, né? é um caminho sem volta, e o direito sempre acompanha as mudanças sociais. Mas esse caminho sem volta da tecnologia e do mundo digital, vocês concordam, assim como todos que passaram por aqui até hoje falando sobre isso, que ela se desenvolverá tanto quanto as relações humanas? Ah, sim. Sim, eu entendo que no momento existe aquela teoria, né, que me fugiu o nome agora, mas que a próxima inovação ela sempre vai levar menos tempo que a anterior. Sim. E em um determinado momento a gente vai chegar no teto. E ninguém sabe o que vai E acontecer o que vai depois. diferenciar são as relações humanas. Com certeza, é o diferencial. Excelente. A gente está aqui nos últimos minutinhos já. Thaís, eu gostaria de saber o que o futuro reserva para a Casa Norma, se existem planos de expansão do modelo e da comunidade para outros locais. Na verdade, hoje a gente está focando na expansão da própria comunidade, né, na parte online dela. A nossa sede fica aqui em Porto Alegre, mas o online ele não tem fronteiras, né? Então, a gente, no início, por termos nascido em Porto Alegre, nesse modelo de ambiente físico, e a gente migrou para esse ambiente digital na pandemia, muito por conta de tudo que aconteceu, a gente hoje está focando na expansão desse ambiente digital, que era focado muito aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nosso maior público ainda é Rio Grande do Sul, mas a gente quer com certeza expandir para uma atuação nacional. E aí preparamos o terreno para isso nos últimos anos. Temos uma plataforma própria, como se fosse uma rede social. A gente gosta de chamar de rede social da Casa Norma. E ali sim a gente concentra todos esses encontros de capacitação, esses encontros de troca, de fomento de negócios para a comunidade. E fica, né, realmente um feed ali, uma rede social quase que sem barulho. E quem nos assiste, como é que pode encontrar a Casa Norma? No Instagram, @casa_norma. Excelente. Pergunta final, então, aqui para o Luiz. Para encerrar, então, qual o principal conselho que vocês deixam para os líderes e empresários que nos assistem para manterem seus negócios seguros e inovadores? O contrato. Não tem como a gente não falar também desse tópico que a gente abordou aqui, que é conhecer, sim, o contrato, né? Lembrar da importância do contrato, de ler o contrato, de negociar cláusulas. Todas essas questões técnicas, jurídicas, são, no final das contas, o que vai manter o negócio de pé. O que vai manter o negócio à prova, enfim, de intercorrências. Eu não vou usar palavras muito complicadas, mas de intercorrências no meio do caminho. É o que vai, como a Thaís comentou antes, saber direcionar as partes para onde eu preciso olhar, caso alguma coisa aconteça, caso algo saia do nosso planejamento. Então, a gente gosta muito de pensar no contrato, aqui dentro do escritório, como algo que vai ser essa luz no caminho, ser a luz no fim do túnel, e não necessariamente um instrumento rígido, que ninguém gosta de ler, um documento longo, que no final das contas só serve ali para a gente formalizar o pagamento e emissão de nota. Para mim, o contrato é muito mais do que isso. Excelente. E como que quem nos assiste pode lhe encontrar? Para me encontrar, LinkedIn, Luiz Carlos Gomes, Luiz com Z, ou no Instagram também, @LuizCGomes. Posto algumas coisas por lá. Muito bem, doutora Thaís, como lhe encontrar? Também no LinkedIn, Thaís Barcelos, e no Instagram, Thaís Barcelos. Excelente, muito bem, agradeço então a vocês, muito obrigado imensamente pelas experiências todas trazidas aqui pela Casa Norma, pelo Mundo Digital e Inovação, e agradeço especialmente ao nosso público que nos assistiu até aqui, muito obrigado, e fiquem conosco para os próximos programas.